Programa Espírita Quarta Dimensão. Você sabe o que é sintonia? Sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhanças das emissões ou radiações mentais de dois seres. Estão em sintonias pessoas e espíritos que têm pensamentos, sentimentos e ideais semelhantes. Por outras palavras, a sintonia é uma expressão física de uma realidade muito mais profunda, que é a afinidade moral. O ser humano emite certo tipo de onda e esta caracteriza-se por uma vibração específica que é sensível ao estado moral do ser. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o nosso padrão moral. A nossa posição em relação ao nosso próximo decorre primeiro de nossas características morais, que acionam energias em nós, atraindo quem? Vínculos. Por isso, esteja antenado em você mesmo, não reclamando muito, e sim avaliando em que você pode melhorar-se, para possuir sempre boas companhias espirituais e materiais. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade, querido telespectador, nunca se esqueça disso. O Quarta Dimensão já começou. Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira foi uma das maiores médiuns do Brasil. Autora de romances psicografados, bastante conhecidos entre os espíritas, dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Ivone cresceu numa família espírita. Com 4 anos de idade, a menina já dizia ver e ouvir espíritos, os quais, segundo ela, considerava como pessoas normais. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações do tempo e no espaço. Dando continuidade ao nosso assunto, extraterrestres e como o Espiritismo vê esta situação. E hoje nós vamos fechar em parte o assunto, porque isso continua, até porque estamos sofrendo a evolução que cada planeta passa. E só recordando, no primeiro programa falamos da criação da Terra, dos seres vivos, falamos depois sobre as civilizações, depois falamos sobre a tecnologia. Como vocês puderam notar, tudo a evolução em um planeta. Há muitas moradas na casa do meu pai, já sinalizava nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a ciência comprova, onde tem matéria, a vida microbiana, mas também outras vidas que os nossos olhos não conseguem perceber. Então não podemos descartar, em hipótese alguma, que há vida em outros orbes e que esses orbes sofrem a sua evolução. E o que é que fazem? Muito natural, assim como nós desbravamos os mares, os céus, o espaço, esses mesmos planetas já evoluídos também vão desbravar o universo, só que com uma tecnologia muito maior que a nossa. No domingo passado nós falamos sobre a própria evolução tecnológica do nosso planeta e que está avançando. Em outros orbes a tecnologia avança. Para não fugir, lógico, à fidelidade do nosso quadro, vamos à pergunta de O Livro dos Espíritos, questão 57.
Não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que têm organizações diferentes os seres que os habitam. E eis a resposta dos imortais. Sem dúvida, como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. O mais interessante de O Livro dos Espíritos, o Espiritismo em si, que trata certos assuntos com uma naturalidade e com respostas bastante simples, o que? Acionando em nós a nossa inteligência e a lógica das coisas. Com isso, professora Jacira Matias, você que estudou, está estudando, é fato. Os extraterrestres existem, que são seres de outros planetas. O que você trouxe para fechar em parte o nosso assunto? Isso. Boa noite, Douglas. Boa noite, queridos telespectadores. Como o Douglas acabou de dizer, hoje nós vamos encerrar, né, essa conversa que nós passamos um mês aqui, né? Sim, um mês. Praticamente um mês conversando sobre esse assunto, fazendo um pequeno resumo em uma ordem, né, para que a gente possa entender como, né, se dá essa solidariedade da vida, né, dos mundos, que a gente já vem falando esses domingos aí. Então, sobre essa questão das organizações diferentes, como os espíritos superiores comentam na resposta, né, aí nós temos aquela frase que Allan Kardec, lá dentro dos seus estudos, né, fala, né, se nós não houvéssemos visto os peixes, né, nós não teríamos condições de perceber a existência deles morando na água, né, e toda aquela estrutura. Então, assim é a nossa visão para fora do nosso planeta. Mas, queridos telespectadores, nós precisamos ter algo que os cientistas chamam de exoconsciência. A exoconsciência é aquela consciência que nós nos permitimos compreender, né, aquelas outros assuntos, e estarmos receptivos a receber novas informações. E mais além, né? Se nós não nos mantermos nessa postura, nós sempre iremos ficar dessa posição, refratários a toda e qualquer nova informação ou conhecimento. Então, nós precisamos criar isso em nós para que a gente possa compreender melhor. E o Espiritismo é a doutrina, né, que vem melhor fazer com que a gente compreenda essas relações, né, as nossas relações com o universo, né, através de um estudo científico, mostrando que é assim, dentro da ciência humana, o avanço em buscar descobrir e explicar cientificamente, né, todo o universo, e vem o Espiritismo e vem dar esse apoio, esse suporte, né, através dos espíritos superiores, dos engenheiros siderais, Jesus, né, que tem muitas coisas para a gente ir aprendendo. E aí, a gente não pode aqui deixar de começar a falar um pouquinho sobre o programa Pinga Fogo, de 1971, na TV Tupi. Eu ainda não era nascida, mas já assisti várias vezes no YouTube, com uma entrevista de 4 horas com Chico Xavier, onde ele é questionado por alguém lá dos jornalistas o porquê que no livro Cartas de uma Morta, quando Maria João de Deus fala sobre Marte, e como ela conta todas aquelas maravilhas, se a própria pesquisa, a própria ciência terrena dizia que Marte era totalmente um deserto, né? E eis que Emmanuel se pronuncia dizendo que há muitas coisas, deveríamos esperar o momento propício para que nós pudéssemos compreender melhor essas coisas, porque iríamos abordar um assunto que chama-se antimatéria, né? Então, Chico nesse mesmo dia fala que daquele dia, há 50 anos para frente no futuro, e este ano completo eu acho que 51 anos,
nós iríamos estar mais propícios e abertos a entender melhor a relação, né, desses seres que nós chamamos extraterrestres, né, que estão povoando aí todo o universo. Então, nós aqui estamos querendo mostrar para vocês o quê? Que nós temos fontes espirituais, informações do mundo espiritual, nós temos informações aí catalogadas também do mundo espiritual através de Kardec, né, que catalogou várias informações, aí nós temos as bases, né, os livros base. Nós temos também as informações de um órgão muito importante na Terra para nós, que chama-se NASA, né? Então nós temos várias informações. Não é nesta época permitido a nós duvidar da existência dos seres das estrelas, daqueles que habitam outros orbes, constelações. Então, meus amigos, isso é fato. Né? Nós já estamos trabalhando com fatos, né? E aí nós não vamos aqui esquecer de falar que há muito tempo, né, já é visto esse contato. Nós estamos falando aqui de contato com seres extraterrestres. Então esses contatos já vêm de um tempo lá atrás. Grandes estudiosos, e eu vou citar um deles, que é Joseph Allen Hynek, né? Ele era um astrofísico que em 1972 ele lançou um livro onde, Douglas, ele fala sobre as escalas de contato, né? Então a gente já ouviu muito, é contato de primeiro grau, é contato de terceiro grau, mas ele criou uma escala devido aos seus estudos e observações sérias, né? E ele chegou aí a uma escala que os outros cientistas deram continuidade. Mas é interessante, como é que os seres extraterrestres entram em contato conosco aqui no nosso planeta? Como é que se dá? Então, segundo a organização que ele fez, nós temos aí as luzes noturnas, nós temos aí o avistamento dos discos à luz do dia, nós temos aí a detectação, né, através de radares, né? Nós temos aí aquilo que ele fala de o contato imediato de primeiro grau, que são os avistamentos. O contato de segundo grau, meus queridos telespectadores, é aqueles que a gente conhece como aqueles desenhos, né, nas plantações que chamam-se crop circle. É o contato imediato de segundo grau. O contato imediato de terceiro grau desses seres aqui, né, no planeta Terra, é aquele que nós já conseguimos ver quem está comandando as naves. E aí a gente lembra do filme do Steven Spielberg, que não é uma fantasia de todo, sabe por quê? Quem ajudou ele a construir o filme foi o próprio astrofísico, o Joseph Allen, né? Então nós temos esse contato, que é quando a gente vê, né, aqueles que pilotam as naves estão ali. O contato do quarto grau é aqueles também que a gente fala sobre as abduções, né? Ele abduz o corpo físico, não é a alma, é o corpo físico. E o de quinto grau, que é justamente isso que é o importante a gente comentar hoje, Douglas, porque já é o contato amistoso, compreensivo dos objetivos que nós temos e eles também têm. Olha lá, né? Então ele fez essa escala, colocando de uma ordem para que a gente possa observar de que maneira há esse contato. Nós sabemos uma pergunta muito interessante que eu já ouvi muitas pessoas falarem em vários grupos de estudo, sobre a questão das materializações. Como é que a gente vê uma nave? Como é que a gente vê o ser, né? Muita gente, a gente não vai poder aqui esquecer de falar na Operação Prato, onde o comandante Holanda, num primeiro momento, era totalmente descrente disso, né? Mas quando ele chegou em Colares, que ele observou os fatos, ele se rendeu sim a buscar explicações. E lá eles falaram que eram encontros, né, contatos mesmo, né, de seres de corpos luminosos, que ora colocavam luzes no corpo das pessoas em forma de alfinetes,
né? E elas viam que o corpo brilhava, assim como certos animais, ou seja, foi assim um impacto que o governo norte-americano mandou sua equipe para Colares para estudar esses fenômenos que aconteciam, né? Então, o comandante Holanda fez parte dessa grande operação aqui em Colares, né, na nossa terrinha, e até hoje está aí, né? E muita coisa ainda a ser desvendada. Então, esses contatos, eles são variados, os propósitos também, né, dos seres, das estrelas, que estão aqui há bastante tempo, com vários propósitos, como eu falei, né? E essa questão da materialização é algo importantíssimo científico a gente comentar. Depois de muitos estudos, foi descoberto o que, Douglas? Como é que eles chegam até aqui? Como é a forma que a gente vê desaparecer e em segundos desaparecem ou fazem aquelas manobras que é impossível, né, um veículo nosso fazer, uma aeronave nossa fazer uma rapidez de segundos, né? Então aí a gente vai trabalhar com um transporte chamado o quê? Buraco de minhoca, né? Essa ida e vinda nas dimensões, né, nos encontros, nos canais de acesso que eles utilizam muito bem. E essa questão de você ver a nave, de você ver os seres, muita gente já tem essas experiências. Na verdade, eles estão usando ali o que chama-se na ciência, né, na pesquisa séria, científica, espírita também, de substrato eterizado. É como se eles produzissem, para chegar até a Terra, uma queda do nível quântico para que eles possam chegar até aqui e ficar por alguns momentos, algumas horas. A gente tem a ectoplasmia na parte espiritual, da materialização. Na parte da ufologia, nessa manipulação da materialização extraterrestre, nós chamamos de teleplastia. Então, eles têm essa capacidade de movimentar o nível quântico, aceleração de átomos, e eles se fazem presentes, em segundos desaparecem. É por isso que muita gente diz que vê que a nave some no céu, que ela some nos mares, não é isso? Que ela, de repente, já estava na montanha, sumiu, tinha uma nave muito maior que pegou a menor, ou seja, eles têm o domínio dessa tecnologia e, pasmem, tudo isso servindo de base o fluido cósmico universal, né? Mais uma vez mostrando pra gente que no comando de tudo isso, no comando de tudo essas coisas, às vezes complexas, que a gente fala, mas há Deus, né? Então, o contato que eles fazem conosco aqui, sempre fizeram. Muitos vieram e reencarnaram, outros agora estabelecem, chegou o momento do contato. O amadurecimento da humanidade nos permite o contato. Contato para que em anos mais futuros, a gente possa estabelecer o estreitamento de relações e entender melhor de que forma eles podem e estão nos ajudando a harmonia e o crescimento do nosso planeta, Douglas. É um assunto que não dá para ser falado assim em 15 minutos, mas é essa linha de raciocínio que nós temos da ciência espírita. Gente, vamos voltar sim novamente a esse assunto, sempre neste programa, finalizando, de que Deus cria sempre e fazemos parte de uma família cósmica. Somos irmãos, um ajudando o outro dentro da sua linha de evolução. Isso porque Deus cria sempre. Jamais devemos tirar Deus, como diz o andrajo popular, da jogada, porque tudo flui para um equilíbrio. O papo é agradável, mas foi muito bem explicado. A contribuição do programa Espírita Quarta Dimensão é justamente essa: fazer valer a tecnologia que já estamos dominando, e vem mais coisa, porque outros seres de outros planetas já dominam muito mais coisa. Mas ficamos por aqui hoje, mas prometendo a vocês que retornaremos ao assunto. E continuando o papo de tecnologias digitais, né? Com certeza!
E aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe do Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Você me achou muito, compadre? Eu sei muito, que legal, né, rapaz? Ele continua mais um programa, né? É um programa ainda no clima da festa junina. Festa junina, muito legal, né? A gente se animar com essa música tão gostosa. Fica mais animada, né? Mais animada, E tem adivinhação, tem um bocado de coisa. Tem tudo, tem muita informação com muita alegria. E para adivinhação tem a Chaigana. A Chaigana é nossa menininha. Então chega nem em casa aí, viu? Vem aí, Chaigana! Vamos brincar de o que é o que é? O que é o que é? Tem no meio do ovo e no final vou dar resposta. Bate-papo Kids. Olá, gente, boa noite! Começando mais um Bate-Papo Kids, trazendo sempre boas informações. E o nosso convidado de hoje, ele é palestrante espírita pela Associação dos Divulgadores do Espiritismo, servidor público federal, aposentado pela Aeronáutica, e vamos bater um papo sobre os animais com ele, Nonato Franças. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Patrícia, é um prazer. Nonato, antigamente os cães e gatos, os animais domésticos mais próximos do convívio humano, viviam somente no quintal das casas e morriam de velhice. Mas agora eles têm um cuidado todo especial, né, Nonato? Com certeza, isso é muito bom, tanto para eles como para nós. Mas o Bate-Papo Kids quer saber: os animais só agem por instinto ou eles possuem uma inteligência? Eles têm uma inteligência rudimentar, por isso prevalece o instinto. Pelo instinto, nós sabemos que não erramos. Então, os animais, eles têm o instinto a seu favor nesse processo que dá-se a evolução. Legal. Os animais têm alma, Nonato? Sim, exatamente por esse processo. Se eles estão inseridos no meio como seres viventes, eles têm alma, sim. Eu tive essa pergunta porque eu tive um hamster. Aí logo após ele ter desencarnado, eu ouvi os passinhos dele, mas não tinha como ser vento, porque a janela e o ventilador estavam desligados, e eu ouvi os passinhos dele. Então eu achei, nossa, ele ainda está vivo. Com certeza absoluta, ele está vivo, não nas condições físicas. E a sua ligação sentimental com ele fez com que você percebesse as suas condições. Nonato, eles reencarnam os cachorrinhos e os gatinhos? Sim, eles reencarnam, porque eles precisam desta evolução para eles poderem denotar aquilo que nós falamos anteriormente. A elevação da inteligência e a diminuição do seu instinto. Muita gente que tem um cão em casa já viu o animal latindo para o nada, como se estivesse alguém ali, invisível. Será que eles estão vendo espíritos? Sim, só com detalhe, não vamos chamar a isso de mediunidade, é uma percepção extrasensorial do animal ainda contido no seu instinto. Assim como os animais que hoje
a humanidade, o ser humano usa para os seus bens comuns, como por exemplo, ser guia de cego, ter a denotação do faro, treinado para descobrir drogas e outras coisas mais que o cão, na sua utilidade, denota essa situação. O que acontece quando o gato ou o cachorro morre? Olha, morre como todos nós, fisicamente falando, mas eles têm todo um processo na erraticidade para dar de novo a sua volta, que é de imediato, sabia? É de imediato. Que legal. Bom, Nonato, chegamos ao final do nosso Bate-Papo Kids. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço eu, mas olha, vou te dizer, essa sabatina me deu uma sede. Se você me permite, com licença, eu vou tomar Pode tomar. uma aguinha fluidificada, não é É, mesmo? está fluidificada, Oh, pode que tomar. ótimo. Muito obrigado, queridos irmãos. Será que vocês acertaram? A resposta é a letra B. Chegou a hora da despedida. Isso, já estou voltando também pro meu lugar. Gostou? Tá apaixonado. E agora está parando, né? Final da festa junina, né? Na verdade, eu vou lá para ajudar o palhaço Chancelinho a voltar. Aquele poder. E vou deixar ele até lá nos afiches, né? Direitinho, a gente para para pegar outro. Então no próximo programa, o palhaço Chancelinho já está aqui com a gente. Tá bom? Isso. Ele tá lá, por conta lá do sítio. Tá comendo muito, né? Trabalhando na Tem rua. gordo, que tem gordo. Trabalhando na roça. Tá bom, gente? Pois é, um abraço a todos vocês aí. Muito obrigado. Seja bem-vindo, quando quiser vir, a porta está aberta. Então vamos aqui para o ano. Tchau, gente. Pois nesse passo gosto do arrasto. A depressão pós-parto caracteriza-se por sintomas de tristeza e irritabilidade, que começam algumas semanas após o nascimento da criança e deixa a mulher incapacitada, com dificuldade de realizar as tarefas do dia a dia. É comum a mulher apresentar certa tristeza pós-parto, que nesse caso é fisiológica e pode atingir até 80% das mulheres. No entanto, a depressão pós-parto é mais grave e a mulher precisa de tratamento. Diversas são as causas para o aparecimento da depressão pós-parto, como fatores biológicos, psicológicos e sociais. Mas, considerando nós como espíritos imortais, é importante destacar que trazemos gravado no nosso inconsciente todas as lembranças das vidas passadas e a mãe, ao entrar em contato com seu antigo desafeto, tende a afastar-se do bebê, não aceitando, sentindo por este repulsa e até mesmo tendo vontade de tirar a vida do ser indefeso, pois muitas vezes sente ódio inexplicável, ou seja, embora a mãe não lembre na maioria das vezes das cenas das vidas passadas, a lembrança vem em formas de sentimentos. Esse bebê pode ser um espírito que prejudicou a mãe em outras vidas e agora reencarna com a finalidade de ajuste, de acordo com a lei divina, para dar prosseguimento na sua evolução. Pois na atual situação que estão, o grande amor de mãe pode tudo superar e todo um passado pode agora ser mudado. Essa nova mãe necessitará de ajuda até que se restabeleça o seu equilíbrio. Portanto, é importante que alguém assuma a tarefa para que o bebê possa sentir-se amado e acolhido, pois sem amor, este não desenvolverá a capacidade de amar. Além disso, é necessário a ajuda de um profissional para iniciar o tratamento adequado. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.